Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas, alegrias. Por que não? Por que temos que viver de tristezas? É melhor ser alegre que ser triste. Pela primeira vez eu vou falar do ministro do Meio Ambiente sem gargalhar. Acompanhem. Não vou gargalhar falando do ministro Salles do Meio Ambiente, porque desta vez a coisa é séria, é muito mais séria do que em todas as outras vezes, ou sempre foi séria, e eu de alguma forma debochava como forma de levar a tristeza para fora, embora, mandar a tristeza embora. Mas a verdade é que é um buraco muito mais embaixo a luta que se trava no setor do meio ambiente no Brasil. Há uma briga interna entre os generais Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos e o ministro do Meio Ambiente, o Salles. Cortaram-lhe as verbas, sobretudo de combate a incêndios e ao desmatamento da Amazônia e do Pantanal. Nesta briga que já vem se arrastando há tempos, e não há nada pior no trabalho do que alguém murrinhando, impedindo o seu trabalho ou impedindo o seu projeto. Não estou dizendo que o ministro trabalhe, não, mas estou dizendo que ele deve ter algum projeto. Ele botou a boca no trombone. Disse que não ia mais, não tinha mais verba para combater o desmatamento e os incêndios da Amazônia e do Pantanal, que ia largar para lá. Isto tem uma repercussão muito maior do que à primeira vista pode parecer. No momento em que o general Mourão denuncia que o acordo da União Europeia com o Mercosul pode estar fazendo água e põe a culpa na Argentina, e que a União Europeia se recusa a assinar o acordo, a avançar no acordo, justamente por causa do desmatamento da Amazônia, dos incêndios da Amazônia e do Pantanal, pelo desequilíbrio ecológico que ocorre no Brasil, o ministro do Meio Ambiente dizer que não vai mais combater o incêndio provocam mais água ainda no navio deste acordo. Sem contarmos que a Argentina passa a ser uma ameaça comercial para o Brasil. Não estando presa aos Estados Unidos, não estando presa aos dogmas anticomunistas fantasiosos inventados pelo Coiso e por sua trupe, porque isso não é um governo, é uma trupe de circo, trupe de teatro amador, com todo respeito ao teatro amador, mas trupe de mambembes, digamos assim. Então, na verdade, o Fernandes da Argentina sai na frente, amplia o comércio com a China, que pode desbancar o comércio exterior do Brasil com a China, e toma medidas severas com relação à ecologia, com relação à pandemia e outras coisitas más. Sai na frente, o que leva o Mourão a denunciar a Argentina como culpada pela crise que está fazendo água no acordo União Europeia-Mercosul. Não é verdade. É a política do Brasil, a política genocida, a política antiecológica, a política anti-humana, tudo isso que está fazendo água, na verdade. E estamos perdendo espaço para a Argentina, que tem um governo progressista e que não está amarrado de lamber botas de Donald Trump. Quando o ministro Salles joga caca no ventilador, dizendo que não vai mais combater incêndio porque não tem verba, é um Deus nos acuda. O Mourão vem a público dizer, ele foi precipitado de dizer isso. Calma, tiveram que ir correndo suspender o corte de verbas do meio ambiente. Ou seja, é uma briga interna, uma briga política de quem tem verba, de como é que frita o ministro, como é que os dois ministros militares, o Braga Neto e o Luiz Eduardo Ramos, como é que eles querem fritar o ministro do meio ambiente para tirar ele do governo, desmoralizando, desfalcando ele cada vez mais. Então é uma briga do mar com o rochedo. E na briga do mar com o rochedo, quem perde sempre é o marisco. E no caso, o marisco quem é? O nosso meio ambiente, a nossa riqueza e o povo brasileiro. Enquanto eles brigam, a gente dança. Mas dança não no sentido de bailar e festejar. Dança no sentido de perdeu mais uma vez, povo. Perdeu mais uma vez, Brasil. A destruição sistemática do nosso bioma, da floresta amazônica, do Pantanal, das reservas fluviais, da chuva, da terra, do desmatamento, das árvores. Todos nós vimos, quem não viu, procure uma barcaça, 6 barcaças com milhares de árvores gigantescas cortadas na cara da gente. Se a gente vê isso, por que a Polícia Federal não vê? Por que o governo federal não vê?
Não é verdade? Então, nessa briga do mar com o rochedo, quem perde somos nós. Mas se apressar a correr, a botar as verbas de volta no lugar, mas por causa de que o governo é bonzinho, que o governo está preocupado com o meio ambiente, que o governo está preocupado com o povo brasileiro, não! Com receio do que vai acontecer com a União Europeia em relação ao Brasil, enquanto a Argentina cresce nas suas relações com a China e com a própria União Europeia. Essa gente pensa que governar e fazer política é só preto no branco. Esquecem-se dos 50 tons de cinza que existem na política. Já vista a postura de Bolsonaro em Davos. A conversa dele com o Al Gore era uma conversa de maluco. Eu não sou inimigo do povo americano, não, nós não somos inimigos, não. Vamos explorar junto. Quando ele diz isso, ele afeta profundamente a União Europeia. A Amazônia é muito rica e a gente quer explorar ela junto com os Estados Unidos. Todo mundo tem olho na nossa reserva florestal, na Amazônia. Quando ele diz que vai explorar ela com os Estados Unidos, ele deixa de fora a União Europeia, a França, a Inglaterra, a Alemanha. A política tem 50 tons de cinza. E estas cavalgaduras que me lembram o general Figueiredo, que era de cavalaria, era grosso, que Deus me livre, só enxerga o preto e o branco. Enquanto isso, a gente segue, meus companheiros, segue na luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.